Salve, meus relíquias! Hoje é dia de respirar aliviado, mas também de ficar com aquela pulga atrás da orelha. O Flamengo tá classificado para a semifinal da Copa Libertadores, mas vou falar a verdade pra vocês. Se depender só desse futebolzinho apresentado em La Plata, a gente não vai longe não. Foi sofrido, foi arrastado e, sinceramente, o Mengão tava irreconhecível em campo. O jogo começou já com aquela sensação de tensão. Lá atrás, no Maracanã, o Flamengo perdeu a chance de ampliar a vantagem. Ficou só no 2-1 e ainda teve que engolir uma arbitragem bem duvidosa, que deixou de marcar coisa importante e encorajou os caras pro jogo de volta. E adivinha? Isso pesou demais. O Estudiantes cresceu na confiança, veio pra cima em casa e complicou nossa vida. Em La Plata, o Flamengo simplesmente não encaixava. Time lento, nervoso, sem criatividade. Parecia que nada dava certo. Pra piorar, ainda levamos um gol no tempo normal, 1-0 com Benedetti, que deixou tudo igual no agregado. Ou seja, todo aquele sofrimento que podia ter sido evitado lá no Maraca, voltou pra nos assombrar. Mas aí, meu parceiro, quando a coisa apertou, brilhou um cara que foi de vilão a herói. Rossi, nosso paredão, o goleiro que virou especialista em defender pênaltis. O argentino mostrou porque é conhecido como pegador nato. Defendeu as cobranças de Ascacibar e Benedetti e segurou a bronca quando a classificação parecia escapar. Enquanto isso, do lado rubro-negro, os cobradores fizeram a parte deles sem tremedeira. Jorginho, Luiz Araújo, Carrascal e Léo Pereira bateram firme com categoria e garantiram o passaporte para a semifinal. Foi alívio puro, como se a gente tivesse tirado um peso das costas. Agora é olhar para frente. O próximo adversário será o Racing, outro argentino de camisa pesada e que vem cheio de moral por ser o atual campeão da Copa Sul-Americana. As semifinais já tem data marcada, dia 22 e 29 de outubro. Duas batalhas que prometem ser intensas, mas o Flamengo precisa, e muito, elevar o nível. E agora vamos falar da parte que mais incomodou a galera que entende de bola e naquele pique: a tática. O Flamengo até começou com duas mudanças importantes: os retornos de Jorginho e Alexandre. E olha, vou te falar, Alexandre foi fundamental lá atrás, organizando a linha de 4, porque o jogo teve muita bola aérea em versão, chuveirinho de todo jeito. Já o Jorginho, junto com o Saul, ajudou a segurar a bronca no meio, acalmando a saída de bola em alguns momentos e entendendo quando era hora de cadenciar. O problema: esse ajuste só funcionou em parte, porque o Estudiantes veio com tudo, jogando aquela pressão de jogo único, bola longa e trocação o tempo inteiro. Logo no início, os caras sufocaram a saída de bola do Mengão. Nosso quarteto ofensivo parecia perdido, cheio de passes errados, movimentação descoordenada. Parecia que cada um estava em sintonia diferente. Não é à toa que a torcida arrancava os cabelos a cada erro bobo. Para piorar, os argentinos mudaram a marcação em relação ao jogo de ida. Marcaram individual quase o campo todo. Resultado: os pontas e os volantes do Flamengo ficavam encaixotados, sem espaço para girar o jogo. Felipe Luiz até tentou dar um nó tático colocando o Pedro mais fixo, para ocupar dois defensores e abrir brecha, mas o time continuou travado. O Estudiantes armou uma linha de 5, alternando o zagueiro com o lateral, e usava aquele estilo chutão para o centroavante brigar. A defesa do Flamengo até cortava bastante bola, mas a cada lateral ou falta ofensiva era sufoco. Parecia bola de handebol, rondando a área até achar espaço. E acharam. O Mengão até tentou sair jogando com mais paciência, recuando Jorginho e Saul para atrair a marcação, e em alguns momentos funcionou. Teve chance clara com Pedro e duas boas finalizações do Saul, uma na trave e outra para fora. Mas, sinceramente, faltou decisão. De Arrascaeta, que sempre é nosso maestro, estava apagadíssimo, errando passe atrás de passe e desperdiçando os espaços entre linhas. Aí vem a bronca. No fim do primeiro tempo, quando parecia que o Flamengo estava controlando, Benedetti apareceu livre dentro da área e meteu caixa. O lance nasceu de uma jogada de lateral e a nossa zaga ficou indecisa. Léo Ortiz e Varela não se entenderam, e Rossi também poderia ter feito melhor. Resultado: 1-0 para o Estudiantes e drama garantido. E meus amigos, se o primeiro tempo já tinha sido sofrível, o segundo tempo não trouxe alívio. O jogo manteve a mesma cara.
um Flamengo com a bola, mas sem saber muito bem o que fazer com ela. O técnico Domingues recuou o Benedetti para compor a linha de 5, e isso travou ainda mais os espaços. O rubro-negro até encontrou caminho com Jorginho e Léo Ortiz avançando com a bola, mas faltava aquilo que decide partida: finalizar. Até os 70 minutos, meu irmão, o Flamengo não tinha dado um chute a gol. Isso é inacreditável para um time do tamanho do Mengão numa Libertadores. Com o Estudiantes cansado depois da pressão insana do primeiro tempo, eles baixaram as linhas e chamaram o Flamengo para o ataque. Só que aí veio outro problema. O time rubro-negro parecia nervoso, afobado, insistindo em jogadas laterais que não levavam a nada. Foram cruzamentos sem critério, passes quebrados e atrapalhadas dignas de vídeo de erro. O lance mais emblemático foi quando o Saul recebeu na entrada da área, ajeitou para bater, e quem aparece? O próprio Luiz Araújo correndo de costas, travando o companheiro sem querer. Resumindo, parecia que o Flamengo se atrapalhava mais com ele mesmo do que com o adversário. A defesa, pelo menos, teve lampejos de leitura. Teve um momento em que o Muslera lançou direto para o Carrilho, o cara fez a casquinha e o Benedetti vinha livre para matar o jogo. Aí brilhou o Léo Ortiz, que com inteligência deixou o atacante impedido. Esse lance teve peso de gol. Foi como se fosse um corte em cima da linha. Mas veja só o tamanho da nossa dependência de ações individuais. Mesmo dominando a posse, o Flamengo dava campo para os contra-ataques. O adversário ainda chegou a balançar a rede com o Benedetti, aproveitando a bagunça da nossa defesa, mas o VAR anulou por impedimento. E teve também o Cetré tentando arriscar pela esquerda, mas sem muita qualidade para definir. Na reta final, o Flamengo até criou uma chance boa, mas virou um retrato do nervosismo. 3 jogadores se atrapalharam na mesma jogada e o Carrascal conseguiu finalizar só porque sobrou no susto. Muslera fez grande defesa e nada do gol. O time, em vez de aceitar que a decisão iria para os pênaltis, dobrou a aposta ofensiva como se fosse pecado chegar nessa etapa. Resultado: cedeu espaço, abriu a porteira e quase tomou nos contra-ataques. Isso mostra falha mental e emocional que precisa ser corrigida urgentemente. No fim, o 1-0 foi justo pelo que o Flamengo não produziu. E aí, nas penalidades, apareceu de novo o paredão Rossi, defendendo 2 cobranças e salvando a classificação. Jorginho, Luiz Araújo, Carrascal e Léo Pereira mostraram frieza nas batidas, mas a noite não deixa de ser mais um sinal de alerta. Avançamos, mas jogando muito aquém do que o torcedor espera e do que esse jogo. E pra gente fechar esse papo, tem uma lição que não dá mais pra ignorar. O Flamengo precisa aprender a matar jogo quando é superior. No Maracanã, o Mengão foi dono da partida por 70 minutos, mas parou no 2-0. Se tivesse ampliado, o duelo na Argentina teria sido só protocolo, mesmo com a arbitragem atrapalhando. E aí, a gente teria evitado esse drama todo em La Plata. Isso é fundamental em Libertadores. Competição de mata-mata não perdoa vacilo. Não é à toa que se fala em espírito copeiro. E nisso, até dá pra dizer que o Flamengo mostrou raça, porque mesmo jogando mal, soube segurar a onda nos pênaltis. Mas só espírito não basta. Tem que ter imposição técnica, inteligência e, principalmente, vontade. E aqui entra a bronca que não dá pra esconder. Alguns jogadores precisam mudar de postura urgente. O que se viu foi inadmissível. Um time com a qualidade do Flamengo não pode entrar em campo se escondendo do jogo, sem chutar, sem se apresentar para receber a bola. É absurdo ver tanto passe errado num elenco cheio de craques. E olha que do outro lado nem tinha uma potência, era um time limitado, mas que jogou no 220, enquanto o Flamengo parecia no 110. Faltou vontade, faltou intensidade, faltou aquela fome que o torcedor espera. Agora restam só 3 jogos para o título. 3. A semifinal contra o Racing será duríssima, outro argentino cheio de tradição. A gente já teve um verdadeiro doutorado em futebol argentino contra o Estudiantes, e isso precisa servir de aprendizado. Não dá mais para dar mole, tem que exercer a superioridade nos momentos certos, aproveitar cada chance e entrar com o sangue nos olhos. Porque, meus amigos, semifinal é guerra. É hora de parar de dar sopa pro azar, parar de brincar de controlar jogo sem matar
e mostrar de vez que o Flamengo tá vivo e forte na briga pela glória eterna. O caminho até Lima passa por Avelaneda, e o Mengão precisa ser gigante. Agora, eu quero ouvir vocês, nação. O Flamengo avança feliz, mas você acha que o futebol apresentado preocupa para enfrentar o Racing? Quem foi o grande destaque dessa classificação sofrida? Rossi, com suas defesas de pênalti, ou Saul, com sua leitura defensiva e ofensiva? Qual mudança de postura você considera essencial para o Mengão chegar inteiro e forte na final da Libertadores?